Olá, me chamo Marcelo, sou acadêmico do 7º semestre do curso de Medicina pelo Centro Universitário do Estado do Pará, CESUPA, faço parte do Grupo de Pesquisa em Neurociência Teórica Aplicada, GPENTA, e hoje irei apresentar para vocês o capítulo do Candel intitulado de Transmissão por Ativação Direta, Sinapse Neuromuscular. Vamos falar um pouco sobre as estruturas da junção neuromuscular. Na imagem à esquerda, nós vemos um neurônio e uma fibra muscular, e também vemos a junção neuromuscular. Mas como isso ocorre? Primeiro, nós vamos ver que o neurônio, o axônio do neurônio, ele se aproxima da fibra muscular e ele vai acabar perdendo a sua bainha de mielina. A parte mais distal do seu axônio acaba formando os ramos finos, e esses ramos eles acabam se dilatando e formando os botões sinápticos que têm aproximadamente 2 micrômetros de espessura. Temos também as células de Schwann que acabam recobrindo esses botões sinápticos. Depois disso, como podemos ver na imagem à direita, nós vamos ter a fenda sináptica que tem cerca de 100 micrômetros de espessura devido às suas dobras juncionais que fazem com que haja um aumento dessa espessura. Temos a placa motora, que é uma região especializada da fibra muscular em receber sinais oriundos do axônio. E na imagem B, a imagem à direita, vamos falar um pouco das estruturas da junção neuromuscular. Então, na parte do neurônio, nós vamos ver mitocôndrias, vesículas sinápticas de acetilcolina, vemos também a membrana pré-sináptica, que vai ter uma área especializada, que é chamada de zona ativa, que é uma área rica em canais de cálcio. Temos também a lâmina basal, as dobras juncionais que fazem com que elas possam, a fenda sináptica possa ter até 200 micrômetros de espessura. Vemos também mais distalmente o axônio, mais na região interna das dobras juncionais, vamos ver muitos canais de sódio dependente de voltagem. Como ocorre a despolarização e a contração da fibra muscular? Primeiro, nós vamos ter a despolarização do axônio, fazendo com que haja uma abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem. Vamos ter um influxo de cálcio para o terminal axonal. O cálcio ele se liga à sinaptotagnina, presente em vesículas sinápticas. Quando ele se liga, essas vesículas de acetilcolina têm a capacidade de se unir à membrana, podendo realizar, então, a exocitose de acetilcolina. A acetilcolina se liga no receptor de acetilcolina, que é um receptor nicotínico ionotrópico. Ionotrópico porque ele acaba favorecendo a troca de íons. Então, nós vamos ver um influxo de íons de sódio e vamos ver um efluxo de íons de potássio, que vai acabar se movimentando da fibra muscular em direção à fenda sináptica. Isso vai gerar uma despolarização da membrana da fibra muscular. Essa despolarização, quando chega aos canais de sódio dependente de voltagem, vão fazer com que eles se abram. Então, isso vai gerar um influxo muito rápido de sódio em direção à fibra muscular. Consequentemente, isso vai reforçar a despolarização e vai acabar gerando também a contração muscular. Aqui vamos falar do potencial pós-sináptico e a alteração local da permeabilidade de membrana. Vemos dois gráficos, ambos com a abscissa representando o tempo em milissegundos e as ordenadas representando o potencial da membrana em milivolts. Então, no primeiro gráfico, nós vamos ver duas linhas. A primeira linha, que é a linha maior, a linha contínua, ela vai representar o potencial de ação, que meio que está relacionado com o potencial excitatório pós-sináptico. E esse PEPS ele tem a capacidade de se propagar para a fibra muscular e gerar um potencial muito grande. Então, ele vai desde menos 90 a mais 40 mV, uma amplitude de 130 mV. E também que o limiar de excitabilidade da placa motora ela é muito baixa. E, consequentemente, isso faz com que haja uma grande facilidade da fibra motora se contrair quando um único axônio estimulá-la. Já no gráfico B, que é o gráfico com Curare, que é um bloqueador de receptor de acetilcolina, é importante ressaltar
que nesse caso em específico foi usada baixas concentrações de curário para gerar um bloqueio parcial, mas suficiente para impedir com que esse potencial da placa motora chegue ao limiar de excitabilidade. Ou seja, nós não vamos ter influência do PEP sobre o potencial da placa motora. E qual a função disso? Isso vai permitir com que se possa ser estudado as correntes e os canais que contribuem para o potencial de ação. Então nós vamos ver nesse experimento que foi utilizado vários eletrodos em regiões distintas da fibra muscular. Então o primeiro eletrodo ele vai ser colocado na junção neuromuscular, um segundo 4 mm de distância do primeiro, um terceiro 4 mm de distância do segundo e consequentemente até o quinto eletrodo. E é dado um estímulo pelo axônio motor e aí os detectores, os eletrodos acabam realizando uma leitura da voltagem presente naquele local. Então nós vamos ver que na placa motora o pico da voltagem ele é máximo e à medida com que vai se distanciando o potencial ele vai caindo. Por que isso ocorre? Isso ocorre justamente devido ao decaimento gerado pelas correntes de vazamentos devido aos canais de repouso. Agora eu irei falar um pouco sobre os canais iônicos colinéticos que conduzem uma corrente do tipo tudo ou nada. No gráfico com linha tracejada, à esquerda, ele vai representar a fixação de membrana da placa motora. Então foi feita uma técnica de fixação de voltagem que vai fazer com que a voltagem da membrana ela seja fixa em mais 70 mV, mais 55, em 0 mV, menos 50 mV e menos 70 mV. E nós vemos que nessas linhas tracejadas há um pico de milivoltagem. É decorrente da abertura dos canais de íons que gera uma corrente elétrica padrão. Então, a um dado potencial de repouso, cada abertura de canal gera um pulso de corrente de mesmo tamanho. O gráfico apresenta duas variáveis importantes. Primeiro é o eixo das abscissas, que vai representar a potencial de membrana em milivolts. E nós temos também o eixo das ordenadas, que vai representar a amperagem, a corrente retangular em picoampere. Isso vai gerar um gráfico de primeiro grau. Logo, nós podemos matematicamente prever qual a amperagem de uma membrana fixada em menos 90 mV. E qual seria? Seria menos 2,7 picoampere. Então, nós vamos ver que menos 2,7 picoampere é uma corrente muito pequena. Hoje, nas casas, é utilizado tomadas de 10 ampere. Então, menos 2,7 picoampere é muito pequeno. Mais menos 2,7 picoampere, isso geraria uma passagem de 17 milhões de íons por segundo. Ou seja, são muitos íons que irão passar em uma voltagem de menos 2,7 picoampere. Outra coisa importante é analisarmos o ponto de origem do gráfico. Então, no ponto de origem, que é quando as abscissas e as ordenadas são zero, nós vemos que é um ponto específico chamado de ponto de reversão. Nesse ponto, a quantidade de íons de sódio e potássio que entram e saem são equimolarmente iguais. Quando nós vemos o ponto de reversão e nós vemos esse gráfico pela direita, no quadrante superior direito, mais especificamente, nós vamos ver que é uma corrente positiva. Essa corrente positiva ela vai representar íons que saem. Então, é uma corrente de saída de íons. Então, vai ter tanto saída de íons de sódio quanto saídas de íons de potássio da célula. Quando nós vemos já o quadrante inferior esquerdo, então nós vamos pegar o ponto de reversão e andar à esquerda, nós vamos ver que esses sinais geram uma corrente negativa, que é uma corrente de entrada de íons. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o receptor nicotínico. Então, o receptor nicotínico ele é uma macromolécula pentamérica. Ela precisa de 2 moléculas de acetilcolina ligadas à sua subunidade alfa para ficar aberta. Esse receptor nicotínico, essa macromolécula pentamérica, ela é formada por 5 pentâmeros. Então, vamos ter duas moléculas alfa, uma beta, uma delta.
e uma sigma ou uma gama, pode ser uma dessas duas. Temos algumas substâncias, então as curiosidades que o livro traz, a alfa-bucarotoxina, que é encontrada no veneno da cobra Bugrans multiscictus, que se liga à subunidade alfa, e ela acaba formando uma estrutura irreversível e não competitiva com a acetilcolina. E temos também o curare, que é uma mistura de toxinas extraídas das folhas da Estrictus toxifera, e ela era utilizada muito por indígenas sul-americanos em pontas de flecha para paralisar suas presas. Ela se liga também na subunidade alfa, só que de forma irreversível e competitiva com a acetilcolina. E como elas vão agir? Então a gente vai ver a acetilcolina, ela acaba abrindo esse receptor nicotínico e permite com que haja passagem de íons. Nesse gráfico em específico, nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo de abertura delas. Então, na imagem A, ele vai representar o tempo de abertura do canal. São valores bem aleatórios. Então, nós vamos ver que temos um ponto específico em comum, que é quando há um pulso de acetilcolina. Então, a partir desse momento, foi cronometrado quanto tempo essa molécula, esse receptor de acetilcolina, ficaria aberto. Então, no primeiro, nós vemos que ele vai ficar o maior período possível, enquanto, por exemplo, no segundo vai ser o menor período dos 6 receptores de acetilcolina. E, por fim, vamos falar um pouco da estrutura dos receptores nicotínicos. Então, ele pode ser uma estrutura fechada, que é quando o portão de leucina ele está fechada, e ela é localizada no segmento M2 na posição 9. Então, ela acaba diminuindo o lume e não vai passar íons nesse momento. Temos também a estrutura em aberto, que há uma inclinação para fora das moléculas de leucina, e ela acaba aumentando o lume e permite a passagem dos íons. E por fim, nós temos também uma estrutura chamada de dessensibilizada, que ela ocorre entre o processo de abertura e fechamento. Então, nesse período, o canal funciona como um filtro seletivo, ele acaba restringindo a passagem de íons. Isso vai ser demarcado pelos canais de glutamato e de teonina, que acabam se movendo, para dentro das estruturas, diminuindo o fluxo, mas não restringindo. Então, nós vamos ver que aqui na estrutura de dessensibilização, ela acaba formando uma restrição parcial, que é descrita pela cor amarela, enquanto que, por exemplo, na fechada, nós vamos ter um vermelho, que vai ser quase com a restrição total, a passagem de íons é muito pequena mesmo, então ele considera até como zero. Bom, esse foi o fim da apresentação, espero que possa ter somado nos seus conhecimentos. Obrigado.